capítulo 13, versículo 1. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Capítulo 13. Amém? E eu queria sua atenção total essa noite. Amém, queridos? Prometo não sair daqui antes de meia-noite. Amém? Amanhã é feriado, né? Brincadeira. Para uns, é verdade. Mateus capítulo 13, versículo 1. Antes da gente ler o texto, eu quero falar algumas coisas para vocês. Jesus falou cerca de 40 e poucas parábolas, que ele ensinava coisas espirituais, uma figura de linguagem, uma simbologia que todo mundo entendia, ou quase todo mundo entendia. Você vai ver especificamente nessa palavra que pouca gente entendeu. E eu quero que você, em nome de Jesus, me dê a sua atenção, se prenda nessa leitura. Eu vou ler junto com você no telão, na televisão, para a gente ler a mesma tradução. E eu quero dizer para você, essa parábola, de todas as parábolas de Jesus, ou de todas as histórias contadas nos 3 evangelhos sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos parecidos, que cada um colocou a mesma história com alguma visão diferente, algum ponto de vista, com uma maneira de ser escrita. Por exemplo, Mateus foi escrito para os judeus. Então, cada evangelho tem uma conotação para alcançar povos, nações, vidas. E todos os 3 evangelhos escreveram a mesma coisa. Você vai ver que, por exemplo, Mateus, em um determinado versículo, ele fala o maligno. Marcos fala Satanás. E Lucas fala diabo, que é a mesma coisa. E eu quero ler com você esse texto tão lindo das Escrituras. Nós vamos ler até o versículo 20. Vamos lá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão grande, tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Diga comigo assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala assim: por que Jesus falou isso com o seu irmão? Por que Jesus falou isso? Porque tem pessoas que têm ouvido, mas não ouvem a Deus. Não escutam o Senhor. Continuando, versículo 10. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia. Escute bem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo,
vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo. Uma tradução que diz, vocês jamais verão. Versículo 15. Pois, olha o motivo porque as pessoas não querem a Deus nem a Jesus. Pois o coração deste povo se tornou duro, insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e o quê? Se converter e eu os curaria. Mas bem-aventurados, abençoados, felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem essas coisas. Bem-aventurados, felizes, abençoados os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Está falando de Daniel, de Jeremias, de Ezequiel, todos os profetas do Velho Testamento. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Escute bem. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem. Em Marcos diz, o Satanás vem. Em Lucas diz, o diabo vem. E lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este, escute bem, é o que foi semeado sobre aquele que está à beira do caminho. Versículo 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Ele abandona a palavra. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos orar. Querido e amado Deus, esta é a tua palavra e esta é a tua igreja. Somos ovelhas do teu pastoreio, do bom pastor, o Senhor Jesus. Por isso leva cada mente cativa à obediência de Cristo, que nada nem ninguém venha nos distrair, tirar o alvo e o objetivo, que aprendemos da tua palavra e buscarmos o teu reino em primeiro lugar. Amém. Escute, porque Jesus está contando a sua própria história. O livro do profeta Isaías diz: a quem irei, quem irá por nós? E o profeta diz: envie-me a mim. E nós sabemos e entendemos que Jesus vem, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para salvar o mundo, para salvar os pecadores. E o que é que Jesus vem fazendo? Jesus vem pregando o reino, Jesus vem pregando o evangelho. Então o Senhor Jesus está contando a história dele mesmo. O semeador saiu a semear. Jesus Cristo, no capítulo 13 de Hebreus, versículo 8, diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Diga para quem está do seu lado: Jesus essa noite saiu a semear a sua palavra. Agora, o que nós precisamos entender, saber e compreender é: qual terra é o nosso coração? O nosso coração é aquele que está à beira do caminho,
Porque na época de Jesus, muita gente ouviu a palavra, muita gente escutou a verdade de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Jesus vem e prega a palavra, e encontrou certamente, Edinho, centenas e centenas de milhares de pessoas que estavam à beira do caminho. E o que me assusta com esse tipo de coração, Zitinho, é que esse coração, o diabo rouba a palavra para que ele não se salve, para que ele não se converta, para que o nome dele não esteja escrito no livro da vida. E naquela época que Jesus passou a semear a palavra, muitas pessoas tinham um coração à beira do caminho. Jesus passou e encontrou muitos corações pedregosos, duros. Muita gente quis matar Jesus, muita gente quis crucificar Jesus. A multidão gritou: crucifica, crucifica, crucifica. Pessoas distantes de Deus, pessoas afastadas de Deus. Jesus também encontrou na sua época pessoas que tinham seu coração cheio de espinhos. Querido, quando a semente caiu lá dentro, já tinha algo plantado. Não tinha à beira do caminho, nem no coração de pedra, mas o coração de espinhos, já havia algo dentro daquele coração. Por isso que a semente não pôde crescer. Ou seja, a mesma semente, que é a mesma palavra, em 4 tipos de corações diferentes. A última pessoa que Jesus fala da sua grande parábola, desse grande ensinamento, é aquele que ouve a palavra de Deus, retém a palavra e pratica a palavra. Tiago diz na sua carta: não sejais ouvintes negligentes da palavra, mas operosos praticantes. Porque os simples ouvintes da palavra de Deus não são justificados diante de Deus. Jesus termina o Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o grande sermão da montanha, dizendo que aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é comparado a um homem insensato, uma pessoa tola, que edificou a sua casa sobre a areia, veio a chuva, os rios, bateram os ventos, e grande foi aquela ruína. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, seja homem, mulher, jovem, ancião, qualquer pessoa, qualquer